Bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, 15 de setembro, nossa aula de geometria nós faremos no caderno. Será uma revisão do conteúdo área de polígonos, que é o conteúdo da nossa avaliação. Nossa avaliação é no dia 30 de setembro, tá? Então, vocês podem estudar pelos exercícios propostos no livro, né, sobre essa unidade área de polígonos e também por esse exercício de caderno, do caderno que eu estou passando agora. Como na semana que vem é feriado, não teremos aula na terça-feira, então eu já estou passando a revisão hoje no caderno e nas próximas aulas a gente faz as atividades propostas pelo livro, tá? Sobre esse conteúdo. Em algumas aulas de matemática, eu vou avisar para vocês, nós vamos fazer algumas atividades do livro de geometria, porque matemática nós já vamos terminar o conteúdo essa semana, tá bom? Então, eu vou utilizar algumas aulas de matemática para geometria, apenas para fazer as atividades do caderno, do livro, desculpa. Hoje nós faremos a revisão do conteúdo da prova no nosso caderno. Então, já pode ir preparando para pegar o caderno, coloca a data de hoje, 15 de setembro, exercício de revisão para a prova. Eu vou dar um tempinho, né, para que você possa copiar, nós vamos fazendo, eu vou explicando tudo junto. Aí você estuda pelo livro e por essa atividade complementar também, ok? Mais uma vez, conteúdo da nossa prova, área de polígonos está no módulo 3. Nós vamos fazer a atividade do caderno de revisão hoje, e nas próximas aulas a gente faz as atividades do livro, tá bom? Estou adiantando a revisão, que seria a semana que vem, porque a semana que vem é o feriado do dia 22 de setembro. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui, já pega aí o caderno de vocês, para que a gente possa fazer essa atividade. Coloca a data de hoje, 15 de setembro, exercício de revisão para a prova. Vou colocar aqui um zoom maior para que você possa ver. 5 minutinhos aí para copiar número 1, 2 e 3, deixando 4 linhas em cada um. Quantas linhas para cada, professor? 4 linhas para cada um. Só um minutinho. Tem hora que eu vou parar aqui, gente, porque o pessoal está chegando na sala. Só um minutinho, ó. Nós estamos, gente, vamos começar agora nosso exercício de revisão para a prova no caderno, tá? O conteúdo, já coloca aí para não esquecer. Área de polígonos é o conteúdo da nossa prova. Nós já fizemos algumas atividades propostas pelo livro e vamos revisar agora no caderno para poder aí adiantar. Deixa 4 linhas em cada um, tá? Coloca a data de hoje, 15 de setembro. Vou botar aqui, ó, 4L, para você saber que são 4 linhas. Aí eu vou explicar, vou dar um tempinho para que vocês possam fazer. Ok? Vamos lá. 3 minutinhos para terminar de copiar.
Só um minutinho que temos colegas chegando. Já foi. 3 minutinhos aí para poder copiar mais, né? Uns 5 minutinhos para copiar o número 1, 2 e 3. Mais uma vez, bom dia para quem acabou de chegar. Nós estamos fazendo a revisão, né, de geometria para a prova. Então, pega o caderno de geometria, coloca a data de hoje, 15 de setembro. Deixa 4 linhas em cada um. Como eu falei no início da aula, vou repetir aqui. Eu já estou passando a revisão do conteúdo para a gente poder adiantar, porque semana que vem é feriado, então depois a gente vai fazendo as atividades propostas pelo livro. Em algumas aulas de matemática, como nós já terminamos a atividade do livro de matemática, eu vou utilizar algumas aulas para fazer essas atividades de geometria, tá? Porque matemática nós estamos adiantados, mas aí eu aviso. Então, agora, nesse momento, revisão para a prova. Quatro minutinhos aí para terminar de copiar o número 1, 2 e 3. Deixa 4 linhas em cada um. Bom dia. Vamos lá. 2 minutinhos aí para terminar de copiar. Quem já terminou de copiar? Na número 1 está falando sobre a área do quadrado. A área do quadrado, a gente sabe, né, que é o lado elevado a 2, ou a gente considera a base vezes a altura. Então, ali está apenas dizendo qual é o perímetro desse quadrado. Perímetro é a soma dos 4 lados. Para você saber a área, você precisa saber a medida de cada lado. Como o quadrado tem 4 lados, nós vamos pegar o perímetro, que é 44, dividir por 4. O meu resultado é a medida do lado. Depois que eu tenho a medida do lado desse quadrado, eu vou calcular a área, que é lado vezes ele mesmo. Então, 2 minutinhos aí para terminar de copiar, para a gente começar a fazer. Foi um minutinho aí para poder terminar de copiar. Número 1, 2 e 3, deixando 4 linhas em cada um. Estamos revisando a área de polígonos. Esse conteúdo, como eu já tinha dito, é um conteúdo que vocês já conhecem, nós já vimos no 5º, no 6º ano. E estamos revisando agora, mas com um grau de dificuldade maior, onde nós temos probleminhas para poder utilizar as fórmulas das áreas. Vocês precisam saber a fórmula da área de cada polígono, tá? Para poder fazer a prova. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui o número 1. Qual é a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 44 centímetros?
Bem, para eu saber a área, eu tenho que saber quanto que mede cada lado do quadrado. Se o perímetro, que é a soma dos 4 lados, é igual a 44, eu tenho que descobrir qual número, né? Somado 4 vezes, que dá 44. Então, vamos fazer a divisão. 44 dividido, vou botar aqui, ó, lado, igual a 44, que é o total, dividido por 4. Então, eu já descobri que cada lado mede 11 centímetros, ok? Se eu quero a minha área, a área do quadrado é o lado vezes ele mesmo. Então, é 11 vezes 11, vai ficar 121 centímetros quadrados, ok? Aqui, eu queria saber a área do quadrado. Para eu saber a área do quadrado, eu preciso saber quanto que mede cada lado desse quadrado. Como a questão havia falado para mim que o perímetro é igual a 44, então eu coloquei aqui, o azul eu vou colocar o cálculo, tá? E vermelho a resposta. Então, eu peguei o total do lado, dividi por 4, porque o quadrado tem 4 lados, e descobri que cada lado mede 11 centímetros. Agora que eu sei quanto que mede cada lado, eu posso calcular a área. A área do quadrado é o lado vezes ele mesmo, ok? Número 2. Um jardim de forma retangular tem a área igual a 54 metros quadrados. Qual é o comprimento desse jardim, sabendo-se que a largura mede 3 metros? Então, olha só, a área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Vou botar aqui, ó, a área, a fórmula. A área é igual ao comprimento vezes largura, ou base vezes altura, tanto faz. Aí, aqui ele não quer saber a área, ele já disse que a área é igual a 54. Então, 54 é igual ao comprimento vezes a largura, que é 3. Qual número vezes 3 que dá 54? Só um minutinho. Bom dia aí, ó, para quem está chegando agora. Nós estamos utilizando o caderno hoje na aula de geometria. Tá? Então, pega aí o caderno rapidinho, coloca a data de hoje, 15 de setembro, para poder copiar. Nós já fizemos a número 1, estamos fazendo a número 2 agora, tá? Então, vai copiando aí rapidinho, ou, né, tira print e presta atenção na explicação e depois vai copiando, conforme eu dou um tempinho aí para poder fazer, para não ficar perdido. Então, de novo, a área do jardim, que é o retangular, né? Base vezes altura ou comprimento vezes largura, é igual a 54. Então, eu tenho que saber qual número vezes 3, que é a minha largura, é igual a 54. Então, é só dividir a área dividido pela medida que você já tem. Então, eu tenho aqui a minha área igual a 18 centímetros. Meu comprimento, desculpa. Então, aqui eu tenho o cálculo, né, de azul. Área é igual a base vezes altura ou comprimento vezes largura, tanto faz. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para cima para poder ver o número 3. Então, quando eu já tenho a área e quero descobrir uma das medidas, é só eu dividir a área que eu tenho dividida pela medida que eu também já tenho. Então, eu sei ali que o meu comprimento desse jardim é igual a 18 centímetros. Na número 3, é a área desse triângulo aí.
Vou colocar ele um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, para que a gente possa resolver a área. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer, tá? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido para 2. Então, eu vou deixar a fórmula aqui. Base vezes altura, resultado divide para 2. Faz aí para mim, por favor, a área desse triângulo. Aliás, a área de todo o triângulo, tá? Base vezes altura. O resultado divide aí para 2. 2 minutinhos aí para poder fazer a número 3 e copiar número 1 e número 2, quem está um pouquinho atrasado. Gente, qualquer pergunta, qualquer dúvida, se não entendeu, pergunta agora, tá? Estamos na aula de revisão para isso, para poder revisar o conteúdo e tirar as dúvidas. Vocês vão estudar pela unidade do livro, né? Do módulo 3, a unidade 8, área de polígonos, mais essa atividade aí no caderno. Vamos lá. 2 minutinhos aí para copiar e fazer. Quem já souber a área do retângulo também já pode falar, tá? Não tem problema. É 30? Vamos verificar aqui, ó. Área é igual a base, 12, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. A área do triângulo tem sempre que dividir por 2, não esqueça. Então, 12 vezes 5, 60, dividido para 2, é igual a 30 metros quadrados. Muito bem. Quando a gente determina a área, a gente coloca metros quadrados. Vamos lá, estou colocando aqui de vermelho. Mais uma vez, alguma dúvida, alguma pergunta para falar agora? Vamos lá. 2 minutinhos aí para poder copiar. Todo mundo já copiou a número 1, gente? Eu posso descer aqui a página. De novo, para quem não entendeu o número 1, eu peguei o perímetro, como ele queria a área, o perímetro dividi por 4. Encontrei igual a 11 centímetros. Depois que eu achei a medida de cada lado, eu fiz lado vezes lado para calcular a área. Número 2, como eu já tinha a área do meu retângulo, eu dividi a área pela largura para descobrir o comprimento. Então, quer dizer, não é difícil, né? Na 3, a área do triângulo, base vezes altura e dividido por 2. Não pode esquecer na prova de dividir por 2, tá? Vamos lá, vou subir aqui o número 1 para poder copiar o número 4.
Número 4 pode deixar 4 linhas também. Pode copiar já o 4 e o 5 se quiser, tá? 4 linhas. Gente, se alguém não conseguir copiar, me fala que eu volto a página, tá? Não fica atrasado, nem deixa para copiar depois, não, porque aí perde a explicação. Vamos lá. Número 4 e número 5 também deixa 4 linhas, tá? 2 minutinhos aí. Vamos lá, mais um minutinho. Um minutinho para terminar de copiar número 4 e número 5 para a gente poder fazer. Na número 5, desculpa, na número 4, nós temos duas figuras, né, juntas. Nós temos, na verdade, aí 2 retângulos. Então, para a gente poder resolver, vou colocar aqui mais para a esquerda. Quando nós temos várias figuras juntas, só um minutinho que eu vou colocar para cá. Quando nós temos várias figuras juntas, o ideal é a gente separar essas figuras. Vou tentar separar aqui pelo computador enquanto vocês copiam. Como eu falei para vocês, nós temos 2 retângulos. Um retângulo menor, que é aquele ali da ponta. E nós temos também um retângulo maior, dessa forma. Então, nós vamos calcular a área de cada um e no final nós vamos somar, que é chamada de área total da figura. Nesse retângulozinho menor aqui, nós temos... Deixa eu colocar aqui. Eita. Deixa eu colocar para cá. Nós temos a altura medindo 2.
metros, né? Como está escrito ali. E a nossa base, vou chegar mais para cá um pouquinho. A nossa base, se eu tenho 7 no total, e até esse pedacinho eu tenho 6, então esse pedacinho aqui da nossa base é o que falta para 6 chegar a 7. Então, nós concluímos que aqui nós temos 1 metro. Copia com as medidas, tá? Aqui, nesse retângulo maior, mais uma vez, eu dividi a figura da número 4 em duas, para eu poder determinar a área da região. Então, eu estou calculando ali, vou calcular a área da figura 1, depois a área da figura 2, e no final eu vou somar os dois resultados. Ok? Então, aqui eu tenho a minha altura, que é 3 metros, e a minha base até aqui, 6 metros. Então, agora eu vou começar a fazer aqui minha resposta. Área da figura 1. Base vezes altura. Então, eu tenho 2 metros quadrados. Área da figura 2. Base vezes altura. 18 metros quadrados. Então, aqui é o nosso cálculo, né? De azul. A área da figura, nós vamos chamar de área total. Nós vamos somar a 1 com a 2. Então, 2 mais 18, a minha área total, né, da figura, é igual a 20 metros quadrados. Vou botar aqui de vermelho, que é a nossa resposta. Gente, alguma dúvida nesse momento, tá? Para que vocês possam fazer a prova sozinhos. De novo, na número 4, nós tínhamos aqui a área, né? Que era a área total dessa figura. Então, eu dividi essa figura em 2, porque não é uma figura convexo, né? Não é um polígono convexo. Então, eu dividi em 2 retângulos. Fiz a área da figura 1. A área da figura 1, 2 vezes 1, 2 metros quadrados. E a área da figura 2, 6 vezes 3, tá? A área total, que é o que ele quer saber, a área da região toda, nós somamos. Vamos lá para corrigir e copiar o número 5. Copia o número 4 com o desenho, tá? Ou você divide o próprio desenho que você copiou a caneta, você divide a lápis. Vamos lá, 1 minutinho aí para poder terminar de copiar o 5, quem não copiou. Foi número 5.
Um campo de futebol tem 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. Para cobrir esse campo, foram compradas placas de gramas com 3,50 metros quadrados de área. Quantas placas serão necessárias para cobrir totalmente o campo? Então, primeiro, eu vou calcular a área do campo, né? Comprimento vezes a largura. Então, eu tenho aqui 7.000 metros quadrados para poder cobrir esse campo, né? A área total do campo. Para eu saber quantas placas de gramas eu vou utilizar, então eu vou colocar aqui 7.000. Vou colocar aqui do lado, tá, gente? Para não ficar ruim. Ó, resposta 7.000 dividido por 3,50, para eu saber quantas placas eu tenho que comprar. Ok? 7.000 dividido por 3,50. Então, eu vou ter que comprar 2.000 placas de gramas. Alguma dúvida? Aqui é o cálculo que nós utilizamos para descobrir a resposta. Então, o cálculo eu coloco de azul. Vou escrever resposta para não confundir, tá? Resposta aqui de vermelho. Eu peguei a área total e dividi pela área ali de placas para saber quantas placas eu vou precisar comprar. Copiei o número 5. E tem ali o número 6 ali embaixo também para copiar, tá? 2 minutinhos para corrigir o 5 e copiar o 6. Na número 6 já é a área do trapézio, que eu vou explicar aqui para vocês como que faz, tá? Vamos lá. Todo mundo copiou o 5. Vamos para o número 6. Número 7 deixa para copiar daqui a pouco, tá? Um minutinho aqui. No número 6, eu vou colocar aqui a área de um trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura. E isso tudo dividido para 2. Isso tudo dividido para 2. Copia aí, vou colocar aqui de azul a base do nosso trapézio.
O trapézio, para quem esqueceu, deixa eu ver se tem aqui nas formas. Ó, isso aqui é um exemplo de trapézio, ó. Vou colocar aqui para quem não sabe o que é um trapézio. Pronto. Isso aí é um trapézio, para quem esqueceu, tá? Então, ele está pedindo aqui na questão 6 para a gente determinar a área desse trapézio. Então, a área do trapézio é igual à soma das duas bases. Vamos somar ali 2,8 mais 17,2 vezes a altura. A altura está dizendo que é metade da soma das bases. Então, eu vou somar aqui e dividir por 2 para eu saber quanto que mede a minha altura. Somando, a gente tem 28, né? 28 dividido para 2, a minha altura é igual a 14. Então, isso tudo dividido para 2 no final. Vou colocar aqui de vermelho porque já é a resposta. De novo, na número 6, ele quer a área do trapézio. A área do trapézio, o trapézio ele tem duas bases, estão vendo? Então, a gente soma as duas bases vezes a altura, desculpa que eu botei vezes 2 aqui, é vezes a altura, dividido para 2. Professora, por que sempre os livros, na fórmula da área, a altura, em vez de A, vem H? Porque a altura em inglês começa com H. Então, como a fórmula é uma coisa universal, serve para todos os países, a fórmula das áreas, então por isso que fica H de altura. De novo, a área do trapézio soma as duas bases vezes a altura e divide por 2. Então, eu somei aqui as minhas duas bases. A altura, a própria questão diz que é a metade da soma das bases. Então, deu 14. E vamos fazer tudo dividido para 2. 2 minutinhos para você calcular a área desse trapézio aí. Vamos lá. 1 minutinho. Quem já souber a resposta pode me dizer, tá? Alguém já sabe aí qual é a área do nosso trapézio? Vou colocar aqui, ó. Vai ficar, né? Somando as bases, vai ficar 28 vezes 14. E o resultado aí dividido para 2, né? Porque o resultado a gente divide por 2. Somei as bases vezes a altura dividido para 2. 28 vezes 14. Nós vamos ter 392. E dividido para 2, dá 256. Só um minutinho aqui que eu tô organizando aqui. Vou botar logo aqui, tá? Dividido para 2. Vou usar a barrinha em vez de usar a fração. 196
centímetros quadrados é a área do nosso trapézio. De novo, a área do trapézio soma as duas bases vezes a altura e divide para 2, ok? Então, eu multipliquei aqui, dividi por 2, ficou igual a 196 centímetros quadrados. Sobrando um tempinho, a gente continua fazendo a atividade do livro, tá? Vamos lá, agora número 7. Um minutinho para copiar o 6 para eu poder subir o número 7, que é a última questão. Foi? Vamos lá, número 7. Copia que eu já vou explicar. Professora, eu estava copiando. Professora, eu estava copiando lá. Professora. Só um minutinho. Pronto. Pronto, pode voltar agora, professora. Ok. Essa parte mais escura você pode pintar lápis, tá? Desenha o losango, depois você desenha o quadrado e pinta. Professora, você pode voltar na resposta da número 6, por favor? Obrigada. Vamos lá, copiando. Um minutinho para terminar de copiar o número 7 para eu explicar. Os polígonos que nós vamos trabalhar na prova são esses, tá? Quadrado, retângulo, triângulo, losango e trapézio. Tem também o paralelogramo, que é base vezes altura, né? A mesma coisa do retângulo. Então, não precisei colocar aqui. Vamos lá, na número 7, para eu determinar a área da região mais escura, eu tenho que fazer a área da figura 1. Só um minutinho que eu vou chegar aqui para o lado, para a gente poder fazer. Ó. Vou fazer aqui a área da figura 1, que é o quadrado. Vou botar aqui AQ, que é a área do quadrado. O quadrado grandão, 4 vezes 4, correto?
Então, eu tenho 16 centímetros quadrados. E a área do meu losango, que é o L, que é aquela partezinha ali que não está pintada, a área do losango são as diagonais, a diagonal maior vezes a menor, dividido para 2. A diagonal maior aqui é igual a 4. Vezes a diagonal menor, que é essa distância aqui na vertical. Está escrito aqui que é 2 centímetros. Então, eu multiplico as diagonais e divido por 2. Calculando ali, 8 dividido para 2, eu tenho 4 centímetros quadrados. Se eu quisesse saber a área total, eu teria que somar tudo. Mas como eu quero saber apenas a região escura, a região pintada, eu pego a área da figura menor menos, aliás, a área da figura maior menos essa que está em branco. Então, eu tenho aqui minha área, que é a minha resposta, 12 centímetros. Então, aqui eu vou colocar de azul, que é o cálculo. Eu calculei a área da figura maior, calculei a área da figura que estava em branco. Para eu saber apenas a área da figura pintada, da figura escura, eu vou subtrair essas medidas. Ok? Alguma dúvida? Nossa revisão encerra aí, né? O número 7. Na nossa prova são 10 questões objetivas que vocês vão ter que marcar as respostas. Mas, obviamente, vocês terão que fazer o cálculo, não sair marcando tudo. Faz o cálculo direitinho, verifica Professor, qual é a figura. Oi? A prova, ela vai ficar quanto tempo lá? Vai ficar 24 horas ou sei lá, vai ficar horas Vai só? ficar até o último dia, até dia 1º de outubro. Mas para você não se prejudicar, para não ficar fazendo várias provas no dia só, o ideal é você fazer uma por dia, tá? Todo dia, a partir do dia 21, às 8 horas, vai abrir uma prova para você. Então, para não ficar muita coisa, o ideal é que você faça uma prova por dia. Assim você se organiza melhor para poder estudar, tem mais tempo aí para cada uma delas. Se você deixar de fazer uma num dia, no dia seguinte você já vai ter 2. Se não fizer, você vai ter 3. Aí quando vê, são várias provas no dia só, isso pode te prejudicar, tá bom? Então, o ideal, na segunda-feira, dia 21, prova tal, vai lá na parte da tarde, no final do dia, ou estuda à tarde, quando for mais 6 horas, você abre o computador para poder fazer a sua avaliação, tranquilamente, uma por dia, tá bom? Gente, alguém que deixou de copiar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Como eu falei, esse é o conteúdo da nossa prova. Área de polígonos, você precisa saber calcular a área do quadrado, do retângulo, do losango, paralelogramo, triângulo e trapézio. Tudo isso foi revisado aqui. Eu só não coloquei a área do paralelogramo, que é a mesma área do retângulo, base vezes altura, tá? Vocês vão ter probleminhas, vocês vão ler, interpretar, para verificar o que eu estou pedindo, ok? Todo mundo copiou direitinho aí? Vou interromper aqui o compartilhamento. Ok. Então, olha só. Nós
paramos de fazer a atividade na página 154. Nós estávamos fazendo aí as áreas de retângulo e quadrado. Mas como temos 2 minutinhos, não vai dar tempo de fazer. Na próxima aula a gente continua, né, fazendo essas atividades propostas de geometria. Assim que a gente terminar a matemática, como eu já combinei com vocês, nós vamos utilizar algumas aulas de matemática para fazer essas atividades de geometria, porque matemática nós já estamos adiantados. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Estuda bastante para poder fazer as avaliações. Eu vou estar fechando a nota do teste. Tem alguns alunos que eu vi lá na plataforma ontem que não fizeram o exercício complementar. Então, vai ficar apenas com a nota do simulado da FTD. Ok? O simulado da FTD ficou valendo 6 pontos, tanto para matemática quanto geometria, né? A maioria aí tirou uma boa nota. E 4 pontos do exercício complementar. Quem não fez o exercício complementar vai ficar com 0, infelizmente. Vai ficar só com a nota da FTD. Tá bom? Beijinhos, muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau, queridos. Tchau, professora. Tchau, beijos. Isabelle Teixeira, você copiou tudo direitinho? É porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Aí, agora que eu vi que você queria que eu voltasse, mas você conseguiu copiar tudo direitinho? Então, tá bom. Beijinhos. Bom dia, Francis.